Confissões de Santo Agostinho. Este é o livro 1, a primeira parte do livro, segundo vídeo sobre essas confissões. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. No vídeo anterior a gente viu o começo dessa parte 1. Se a gente pode chamar de capítulo 1 do livro, né? Mas como se fosse um parágrafo. Vamos ler desde o começo. Tu és grande, Senhor, e demais louvável. Grande é a tua potência e a tua sabedoria inumerável. Quer te louvar o homem, fragmento qualquer de tua criação, e anda em círculos, carregando sua mortalidade. Anda em círculos, carregando a prova de seu pecado e a prova de que tu resistes aos soberbos. Contudo, o homem quer te louvar, este fragmento qualquer de tua criação. A prova da nossa mortalidade é que nós somos fragmentados. A prova da nossa mortalidade é que nós nunca conseguimos tomar uma atitude, uma decisão, com conhecimento de causa. A prova da nossa mortalidade é que sempre eu estou tomando decisões enviesadas. O que é tomar uma decisão enviesada? Você tem lá os teus preconceitos, a tua visão de mundo, e você protege a decisão que vai de acordo com essas tuas pré-concepções, os teus pré-conceitos, o teu viés do mundo. Então vamos imaginar, né, que o mais simples de todo. Eu não vou contratar pessoas negras porque eu acho que pessoas negras são desonestas, né? Então eu tenho uma visão enviesada do mundo. Então vamos lá, vamos supor que aí eu aprendo. E aí eu sei que o negro e o branco têm as mesmas capacidades, existem negros bons e negros ruins, brancos bons e brancos ruins. Ótimo. Mas sempre vai ter, para nós, pequenos fragmentos da criação, sempre vai ter algo acima e 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 acima para se aprender. De forma que todas nossas decisões, elas são decisões preconceituosas. Todas as nossas decisões, elas são decisões enviesadas, pelo simples fato de que o mundo é infinito, que a realidade é infinita, e o nosso conhecimento é um mero fragmento dessa criação. É claro que é a nossa obrigação perante Deus tentar cada vez ascender para um nível mais abrangente de conhecimento da criação, né? Então é a minha obrigação descobrir que o negro, por ser negro, não tem nada que o faça menor que um branco. É minha obrigação fazer isso, né? Nesse sentido, saindo um pouco da nossa linha principal de meditação aqui, nesse sentido, é minha obrigação moral ser intelectualmente mais maduro. É minha obrigação espiritual, é minha obrigação perante Deus ser intelectualmente mais maduro, né? Ah não, mas eu quero só louvar ao Senhor e nunca quero fazer mais nada. Bom, é a tua obrigação descobrir essas coisas, né? Nossa obrigação descobrir essas coisas. Só que esse é um processo como aquela curva, né, que vai se aproximando. Tem um nome para essa curva, não lembro. Mas ela vai se aproximando, a reta, se aproximando cada vez mais, mas nunca toca essa reta, né? Então o importante é, sim, é nossa obrigação cada vez mais tentar se aproximar de uma inteireza de mundo, de conseguir ver o mundo não em fragmentos, ou seja, o meu mundinho, onde a minha classe é
é a que importa, né? Onde as minhas ideias são a que importa. Então a minha obrigação cada vez chega mais e mais e mais perto dessa abrangência, né? Mas eu tenho que ter a ciência que eu nunca vou conseguir isso, nunca. Eu nunca vou conseguir tocar a linha da inteireza, né? Não se eu pensar que a inteireza está em mim mesmo. Não se eu quiser ter em mim mesmo toda a sabedoria para não tomar decisões enviesadas, né? Eu nunca vou atingir isso. Então o que a gente pode fazer? A gente reconhece a nossa mortalidade, a gente reconhece a nossa pequenez, a gente reconhece o caráter de fragmentário que nós temos e nos jogamos nos braços de Deus. E falamos mais ou menos assim: Senhor, eu fiz tudo que eu pude. Eu me esforcei o máximo que eu pude para não ser tão estúpido, porque eu sei que a minha natureza é estúpida, a minha natureza é ser pedacinho. Então eu fiz o máximo que eu pude, ó Deus, para não ver as coisas como pedacinhos. Eu tentei olhar para o outro, eu tentei sair da minha província, né? Tanto a minha província intelectual, como a minha província espiritual, como a minha província temporal. Eu tentei não ser restrito a um contexto, um mero contexto social, histórico, psicológico. Eu tentei, mas é claro que eu não vou conseguir. Só o Senhor, ó Deus, tem a capacidade de ver o tudo, porque só o Senhor é o tudo. Então eu me entrego nos seus braços, eu me jogo nos seus braços e peço que o Senhor me mostre a decisão certa para fazer. Porque só o Senhor consegue ver todas as variantes que são infinitas. Só o Senhor, só Deus não é preconceituoso. Só Deus. Eu posso tentar ser menos e menos e menos, mas só Deus não é preconceituoso. Então, não importa o quão nobre eu seja, eu sempre vou andar em círculos de cá para lá, carregando a minha mortalidade. E é uma coisa que tem uma outra variante para se contar. Eu esqueço. Hoje eu tenho uma experiência, Deus me mostra a resposta para aquilo, eu faço o que é certo. Amanhã eu me esqueci. Amanhã eu aprendo 5, 6 coisas diferentes, mas já estou esquecendo a coisa de número 1 e a coisa de número 2. E quando eu volto para aprender a coisa de número 1 e a coisa de número 2, a coisa de número 6 eu já esqueci. É impossível abracar, né? É impossível abraçar toda essa nobreza, todo esse conhecimento. É impossível. Então o que eu posso é me jogar nos braços do Pai e esperar que Ele me lembre daquilo que tem que ser lembrado na hora certa. Ou às vezes nem lembrar nesse sentido de eu sei que tem que fazer isso por causa disso, disso, aquilo. Isso já é um passo teórico, isso já não é confiar tanto. É me jogar nos braços de Deus a ponto de falar, não, eu sei que eu tenho que fazer isso. E faço isso, e depois se eu paro e penso, não, fez todo sentido por causa disso, disso, aquilo. Então, a racionalidade, essas explicações, elas, claro que estão lá, porque Deus não é louco, Deus não age na loucura. Lembre-se, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque o homem é burro, né? Porque o homem é trouxa. É por causa disso que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque a sabedoria de Deus é a única sabedoria verdadeira. Então, se eu fiz qualquer coisa que pareceu loucura, se eu conseguir me evoluir intelectualmente, eu vou reparar que aquilo que eu fiz faz todo sentido. Só que aí eu tenho que conhecer a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus.
E o Senhor resiste aos soberbos, porque a pessoa mais soberba, então vamos lá pegar o Descartes, né, que quer explicar, quer fundamentar através da lógica, do raciocínio, ele quer fundamentar toda a existência. Né? Os grandes filósofos atuais, Foucault, Derrida, que são gênios, seguramente são gênios, os três, não há dúvidas em relação a isso. Só que, justamente porque eles resistem a Deus, resistem à verdade que os circunda, resistem à verdade que está sempre lá, né? Quando Descartes faz aquele joguinho dele, fala, vamos imaginar que eu duvido de tudo. Ele fez esse joguinho na cabeça dele que ele falou, então vamos imaginar que nada existe, penso, e é só na cabeça dele que ele consegue dizer que o único fato é que ele pensa. Não, a verdade estava em volta dele. Ele tinha uma cadeira sobre a qual ele estava sentado, ele tinha noção de tempo enquanto ele estava falando as suas frases, toda a existência, ou seja, toda a criação de Deus, ou seja, Deus estava em volta ali. A única coisa que ele fez, ele fechou os olhos e pensou, nossa, não existe nada, e tentou fundamentar. E é claro que Deus resiste aos soberbos. E é claro que aí Descartes acaba criando uma enganação. Mesma coisa com Foucault, mesma coisa com os filósofos que ignoram esse fundamento sobre o qual todos nós já estamos, que é a verdade, que é Deus. Então Deus resiste aos soberbos. Os soberbos eles conseguem feitos tremendos, né? Mas estão perdidos. Contudo, o homem quer te louvar este fragmento qualquer de tua criação. Tu o incitas para que goste de te louvar, porque o fizeste rumo a ti, e nosso coração é inquieto até repousar em ti. Aí vem aquelas pessoas e falam, nossa, mas Deus não é egoísta de ter feito a nós só para louvar ao Senhor? Bom, primeiro que esses tipos de categoria não se aplicam a Deus, mas basta você pensar assim. Egoísmo total, né? Vamos supor que eu quero ser egoísta total. Então, o que realmente vai me fazer feliz? Se eu seguir a vereda da verdade, se eu não me enganar, eu vou reparar que eu vou cavocando, e descubro que o que me faz feliz é servir a Deus. Ou seja, é fazer o que eu deveria estar fazendo. Né? Não precisa entender servir a Deus aqui como ir para a igreja fazer oração, embora isso seja parte importante. Eu, por exemplo, não vou para a igreja. Né? Não é isso. Deus é muito mais do que alguns procedimentos que nós temos que fazer. Deus é o certo. Né? Já diz Olavo de Carvalho, quando você fala 2 mais 2 é igual a 4, você está falando a palavra de Deus. Então, se você procurar no fundo da sua alma, você vai ver que você tem uma missão. E essa missão, obrigatoriamente, é fazer a verdade. Quer seja você seja um jogador de futebol, você seja um escritor, você seja um cozinheiro e assim por diante. Mas é pender a Deus. É louvar a Deus reconhecendo que preto é preto, branco é branco, reconhecendo que 2 mais 2 é igual a 4. Reconhecendo que o certo é certo, reconhecendo que o errado é errado, reconhecendo que há uma verdade e essa verdade abrange todos nós. Então, você pode ser egoísta. Não, quero ser só egoísta, quero pensar só em mim mesmo. Pode ser. Se você não for o egoísta burro, você vai chegar à conclusão que o altruísmo completo é o egoísmo completo. Já não faz diferença. Já não faz diferença. Porque amar com todas as forças a Deus é amar a você mesmo com todas as forças. E é amar o teu próximo. Isso é uma outra história que a gente vai conversar no futuro. Mas assim, eu vou pensar em só fazer o que Deus quer.
obrigatoriamente eu vou ser o mais feliz que eu posso ser. Eu vou pensar só em ser feliz de verdade. Obrigatoriamente eu vou acabar servindo a Deus. Então nós somos feitos rumo a Deus e o nosso coração é inquieto até repousar no Senhor. Voltando à nossa ideia de incompletude, dá desespero saber que por mais que você se esforce, por mais que você tente considerar todas as variantes, ainda assim você está tomando uma decisão incompleta. Não quando você repousa no Senhor. O Senhor sabe qual que é a decisão correta a fazer. Concede-me, Senhor, saber e compreender o que é anterior, invocar-te ou louvar-te. Então, primeiro, a gente chama Deus e depois o louva, ou primeiro nós louvamos a Deus e depois chamamos? Conhecer-te ou invocar-te? Primeiro nós conhecemos, sabemos que Deus está lá e conhecemos Deus e aí chamamos, ou o contrário, chamamos Deus para conhecê-lo. Mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Então, a resposta poderia ser assim, não, claro, primeiro você chama a Deus, Deus, vem cá. E aí você conhece a Deus. Mas como é que você pode falar Deus, vem cá? Né? Invocar, lembre-se que invoco, que é chamar para dentro. Como que você poderia invocar a Deus se você não conhece, pelo menos em alguma medida? Né? Não te conhecendo, poderia invocar? Não, mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Ou seja, todos nós conhecemos a Deus. Porque todos nós temos a possibilidade de invocar a Deus. Não te conhecendo, poderia invocar outra coisa. Né? Então eu não sei o que é Deus, então eu falo, água do mar, vem cá. Mas não te invoca ao contrário para te conhecer, então como que pode? Tá, eu conheço a Deus e por isso eu consigo chamá-lo. Né? Invoco a Deus. Mas quando eu invoco Deus, não é porque eu quero conhecê-lo? Porém, como invocarão os que não acreditam? Ou como acreditarão se ninguém anunciou? E louvarão o Senhor os que o procuram. Aqui é quase que um problema lógico, né? Como que você pode invocar a Deus se você não acredita em Deus? Mas como você pode acreditar em Deus se ninguém anunciou Deus para você? E como você pode louvar a Deus se você não o procura? Então, peraí, inverteu a coisa, tá confuso. Então, alguém tem que me anunciar para que eu acredite e invoque a Deus. Mas eu não acabei de falar que todos nós conhecemos a Deus? Como que é tudo isso? O que está acontecendo? Bom, e aí a resposta é: nós conhecemos um pouco a Deus, nós pressentimos a presença de Deus. E quando alguém nos fala esse pressentimento, esse conhecimento que já está aqui, ele aflora. Né? Perceba, se eu prego Deus para você, eu não te convenço. Se eu te convencer, eu não estou pregando certo. Se eu te convencer, você tá servindo a Deus por uma postura lógica. Ah, se é isso, isso, logo isso, isso. A verdadeira pregação, ela fala com você e você reconhece dentro de você. Então, por exemplo, o certo e o errado. Né? Então, tem toda essa filosofia dizendo que o certo e o errado se constrói, etc, etc. Mas eu não preciso convencer você que existe o certo e o errado. Basta você lembrar de uma experiência em que você tentou dizer para você que o certo era errado ou vice-versa. Você olhou, sabia que tinha que fazer algo e você se convenceu, né? Como Machado de Assis sempre mostra. Você criou todo um discurso ali e falou, não preciso fazer isso. Repare, volte naquela experiência, não seja convencido pelo que eu estou falando. Volte para essa experiência em que você fez o que não deveria ter feito ou não fez o que deveria ter feito. Volte para essa experiência e veja se não havia dentro de você claramente o sentido de isso eu deveria ter feito, isso eu não deveria ter feito. Então não estou te convencendo de nada.
Aquele que prega não convence de nada. Santo Agostinho não está convencendo-nos de nada. Ele simplesmente está apontando um facho de luz para aquela verdade que já está aqui dentro de nós. Porque se Deus já não estivesse dentro de nós, se a verdade já não estivesse dentro de nós, seria impossível alguém colocar a verdade dentro de nós. Seria impossível, né? A gente teria que aceitar, aí sim, essa fé cega, essa fé estúpida, que as pessoas acabam contrapondo, né? Ou você é racional ou você age pela fé? Na verdade, são essas duas coisas ao mesmo tempo. É só essa fé estúpida que, não faz sentido para mim, eu não tive nenhuma experiência disso, mas eu vou acreditar, porque afinal de contas eu tenho medo de queimar eternamente no inferno. Não é essa a fé. A fé de verdade, é aquilo que você reconhece dentro de você. É uma percepção. Não é uma mentira que você conta para você mesmo. Quem o procura, encontra-o. E quem o encontra, louva-lo-á. Aqui também não entenda assim, quem o encontra tem que o louvar porque é uma obrigação moral. É uma consequência lógica. É impossível você ver a face de Deus e, como consequência lógica, não querer louvá-lo. É impossível. Né? Então por que as pessoas não louvam? Porque elas fecham os olhos e falam, não, eu não quero ver, não quero ver. Elas tapam o ouvido e falam, não quero escutar. Porque se elas escutam e se elas veem, pronto. Né? Então, a mesma coisa para a voz da consciência que a gente estava conversando. Né? É só se eu ficar gritando muito alto em cima da voz da consciência é que eu não vou fazer o que é o certo. Se eu ouvir, como consequência lógica eu vou fazer o que é certo. Então perceba, às vezes quando a gente não consegue fazer o que é o certo, não é porque nos falta força, não, eu tenho que forçar mais aquilo ali, é porque eu não estou conseguindo ver que aquilo é ruim. Então, às vezes, se eu for mais perceptível, eu vou olhar para aquilo e falar, não, mas é claro que isso daqui não é certo. Que eu te procure, Senhor, invocando-te, e te invoque acreditando em ti. Com efeito, foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que tu me deste, que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e pelo ministério do teu anunciador. A nossa fé é fé por causa de Jesus, porque finalmente em Jesus nós sabemos que não são, as verdades espirituais não estão isoladas e fechadas lá no mundo e nós vivemos num outro mundo cruel. Jesus é aquele que rasgou o véu do templo. Existia o Santo dos Santos, o lugar santíssimo do templo, onde nenhum homem podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. E existia o resto do mundo. Jesus rasgou este véu. E por causa de Jesus, as grandes verdades, as verdades mais espirituais, elas estão aqui em nós. E é por causa disso que nós podemos acreditar em ter a eternidade agora. Como que eu vou conseguir considerar todas as variantes e simplesmente fazer o que é certo? Eu não vou conseguir, mas eu acredito que há um rasgo neste mundo de limitações. Há um rasgo neste mundo, este rasgo que é feito por Jesus, rasgando a cortina do templo, e este rasgo me dá acesso ao Eterno. E quando eu me jogo nos braços do Eterno, simplesmente as coisas, eu faço aquilo baseado no conhecimento eterno, conhecimento que não é meu, porque eu tenho esse contato com o Pai. E Jesus é essa ponte. Bom, eu escrevi algumas observações aqui sobre ser fragmentos, né? Quando eu estava meditando e orando. Não somente sou fragmento, ajo fragmentado. Meus esforços se esfacelam como duna de areia solta. Sou incompleto e ajo incompletamente. Quando presto atenção em uma área, a outra já se esfacelou. Só tu, Deus, és rocha forte. Só tu permaneces. Só tu atrai para si
verdadeiro centro do universo, tudo que, se não fosse o Senhor, sofreria uma sedimentação extremamente rápida. Se Deus não puxasse toda a existência para si, né, as coisas se esfacelariam. Eu te conheço, ó Deus, e por isso te invoco para te conhecer. Eu te conheço em parte, não face a face. Presinto tua presença, ó Pai, e por isso te procuro.